É, Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para o nosso curso, né? Gravando mais uma aula. Nosso curso de Sociologia e Direitos Humanos, né? Fundamentos metodológicos para o ensino médio. Já estamos na nossa terceira semana, né, do curso. Queria agradecer a todos que estão se fazendo presente, né? Convidar a todos para continuar assistindo às aulas, acompanharem as postagens, né, que estão sendo feitas na nossa página. Queria dizer que qualquer dúvida pode comentar nos nossos posts, no nosso vídeo. Se gostou, curta. Vamos dar início agora a mais uma aula, né? Pensar um pouco sobre a sociologia e direitos humanos, né? Refletindo um pouco, a gente tem feito um pouco desse debate, né, ao longo dos últimos dias, né? A nossa página ela está focada em dois cursos, né? Que é justamente o curso de Sociologia e Direitos Humanos, um voltado para o ensino médio e outro voltado para o ensino fundamental, né? Mas são dois cursos, né, que podem ser inclusive acompanhados concomitantemente. Então, aqui, se vocês quiserem ver também as aulas do outro curso, que podem acompanhar, né? Então, é isso, né? Então, vamos para a nossa terceira aula, né? Lembrando sempre, curtam, se gostou, se gostou podem comentar também, comentem. Então é isso, né, pessoal? Vamos para mais uma aula. Na aula passada, nosso curso de ensino da Sociologia e Direitos Humanos, Fundamentos Metodológicos para o Ensino Médio, a gente trabalhou com alguns autores, né? Os clássicos, né, e alguns mais próximos da gente, mais contemporâneos, né? Como Goffman e o Becker. Hoje a gente vai trabalhar com um autor que traz algumas temáticas bem atuais, né? Então por isso eu escolhi trabalhar um pouco com ele, né? É um autor que eu gosto muito da leitura, né? Que é o Michel Foucault. Então ele traz assim, ele dá muitas chaves de leitura para a gente compreender muitas das instituições da nossa sociedade atual, né? Muitas das instituições da nossa sociedade contemporânea. Então é algo o pensamento dele nos fornece chaves de leitura para compreender o mundo atual de uma forma bastante interessante, né? Então, por isso, um pouco da escolha dessa aula assim, nesse sentido, né? As outras aulas a gente trabalhou justamente com a questão dos direitos humanos, né, na visão histórica e sociológica, né, a emergência desses direitos, né, e essa afirmação histórica. Depois trabalhamos com alguns autores da sociologia, tentando dialogar com os direitos humanos, mas aí já é uma aula bem mais voltada para a sociologia, né, tentando dialogar com os clássicos, né, o Marx, o Durkheim, o Weber, passando por alguns mais contemporâneos, como o Becker e o Goffman, tentando pensar justamente algumas categorias dele que servem para analisar seja a sociedade, seja o fenômeno jurídico, seja os direitos humanos, né? Então a gente dialogou com esses autores, hoje a gente vai trabalhar um pouco com Michel Foucault, um autor muito próximo da gente, né? É um autor que deu aula, né, no Collège de France, né, instituição francesa, foi professor do Collège de France, né, ele tem alguns livros publicados e muito do que a gente conhece do pensamento dele também está expresso em cursos que eram feitos nessa instituição de ensino superior francesa, né? Então os cursos do Collège de France também são também é um importante material de leitura desses pensamentos desse teórico, né? Desse filósofo, né? Então a gente vai percorrer por vários livros, né? Os cursos e os livros percorrem sobre várias temáticas, né? Bem atuais, assim, em termos de tanto para quem pesquisa na área de sociologia, como para quem debate o cotidiano hoje em dia, que são temas muito próximos da nossa vida cotidiana, né? Então, assim, a gente vai tentar trabalhar um pouco com ele,
com alguns conceitos dele, né, pensando um pouco de alguns objetos de análise do Michel Foucault, tentando também ver como pensar a sociedade contemporânea a partir de algumas chaves de leitura que ele nos traz, né? Primeiramente, lembrar justamente um pouco da realidade, né, do Michel Foucault. Ele é muito impactado, né, pelos acontecimentos do maio de 68, né, que vem justamente naquelas revoltas estudantis, né, que vão inaugurar um período de contestação de muito da cultura conservadora da época, né. Então, é um movimento que na Europa foi protagonizado pelos movimentos estudantis, que reivindicavam justamente que reivindicavam mais liberdade em várias áreas, né? Então se tornou sinônimo de liberdade e produziu grande impacto, né? Tanto na academia, né, esse movimento vai ser inspiração teórica e filosófica de vários intelectuais na esquerda europeia, e que também vai trazer muitos debates para o Brasil e para outros locais, também. Vai também justamente na forma de conceber o ensino superior, né? E vai produzir impactos na cultura em geral, né? Justamente quebrando muito da cultura hierarquizada, né, da época, né? Então foi uma grande mudança de paradigma mesmo de análise cultural, né, de pensamento, né? Então esse teórico é muito influenciado por esse momento de mudança, né? E toda a geração dele também, né? Então a gente vai ter um pouco, ele se insere um pouco nesse contexto histórico, né? Ele vai assumir uma cátedra, né, no Colégio de França, que vai começar a trazer um pouco de suas pesquisas e reflexões, né? O Foucault, ele tem um trabalho muito interessante em um livro chamado A Verdade e as Formas Jurídicas, né? Esse livro eu gosto muito, né, que ele analisa um pouco o fenômeno jurídico, né, e essa relação com a verdade, né, as formas de produção de verdade. O livro, na verdade, no caso, é um curso, né, que foi convertido em livro. Então ele está bem repleto da oralidade, né, e tudo. É um livro muito bom de leitura. Esse curso, A Verdade e as Formas Jurídicas, né, as palestras, né, essas aulas que Michel Foucault deu e que se converteu em um livro, ele é bastante interessante, porque ele traz uma chave de leitura muito importante para a obra de Michel Foucault, que ele vai trazer e vai ser recorrente em vários outros livros, que é justamente o quê? A relação entre saber, poder e verdade, né? Então ele parte para pensar a própria verdade, ele passa para pensar a relação de poder e tentar ver como as relações de poder muitas vezes precisam de uma verdade, né, de um discurso que legitime essa forma de exercício de poder. Ou seja, o poder ele utiliza discursos de verdade como forma de legitimidade, mas mais do que isso, o que Foucault quer dizer quando ele diz que há uma relação intrínseca entre saber, poder e discurso, é justamente que o quê? Que o discurso, o saber, a verdade, ela é uma forma de exercício de poder, né? Então, dizer o que é verdadeiro é exercer um poder. Ditar o que é verdadeiro e estabelecer esse corte entre verdadeiro e falso é uma forma de exercer esse poder, né? Então, assim, é muito interessante porque ele questiona a própria ciência e suas relações de poder, né? Então ele não pensa que o estudo, por exemplo, da história, né, ele pensa algo abstrato, apenas um exercício intelectual, não. Ele pensa que esse exercício de fazer um estudo historiográfico, por exemplo, ou sociológico, ele está permeado por relações de poder, né? Ele se sustenta a partir de instituições que exercem relações de poder. Então, nenhum discurso, a ciência em si, ela não pode ser neutra, porque ela existe justamente no espaço social. Em que sentido? Ela existe no espaço de poder. Ela é referendada por políticas públicas, por exemplo, né? A política pública para o ensino superior, né? O maior ou menor investimento
no ensino superior, por exemplo, vai ter um impacto grande. Então, todo saber, de certa forma, ele acaba se tornando um pouco político, né? Então, percebem como essa relação tá um pouco interligada entre saber e poder? Percebe como as instituições produtoras de saberes, elas têm um aspecto político importante, e é bom que a gente tenha frisando isso. As universidades, os centros de pesquisa, todos eles se dão num espaço social, e eles se dão permeados por relações de poder e de sociabilidade. E essa reflexão é muito importante para a gente estudar a sociologia, a sociologia das instituições jurídicas, né? E especificamente estudar sociologicamente isso, né? Pensando sociologicamente que o conhecimento das várias áreas, ele está permeado por essas relações de poder, no caso, né? Então ele é político. Isso também não quer dizer negar toda forma de conhecimento, né? Muito pelo contrário, ele não nega, ele não o importante de pegar um pouco dessa chave de pensamento, né, que ele nos traz, não é negar toda forma de saber como algo necessariamente tirânico, mas saber que todo saber ele é político também, ele é constituído em um ambiente político, né? Ele é perpassado por políticas públicas, por formas de pensar e de agir no espaço político e social. E ele é sociológico, né? Eu acho que mais do que isso é a chave principalmente de leitura, para a gente tentar ver as relações que se fundam, né? E, por exemplo, voltando a uma pesquisa, por exemplo, sociológica ou histórica, né? A gente vai analisar, por exemplo, a história de determinado período, né? Trazer o passado e trazer um discurso sobre o passado, né, fazer uma pesquisa sobre o passado, implica necessariamente que a gente vai vai exercer um poder de afirmar o verdadeiro sobre aquele determinado momento, né? E isso tem uma questão essencialmente política, né? Pensar o passado vai ter reflexos importantes sobre o presente, né? Pensar, por exemplo, a memória dos direitos humanos, né? E fazer uma crítica às violações dos direitos humanos, a gente está produzindo algo político, né? A gente que é permeado por relações de poder, né? Conflitiva, vai ter pessoas que vão ser refratárias a que a gente lance um discurso de crítica a momentos históricos onde houveram violações de direitos humanos. Vai haver. Então, a gente fazer essa reflexão nos coloca necessariamente enquanto sujeitos políticos e perpassados por várias relações sociais, né? Então, essa é muito importante, essa chave de leitura, né? Ele utiliza para analisar as instituições jurídicas, né? E é muito importante quando a gente vai analisar, por exemplo, o direito, né? O fenômeno social, o saber que rege o sistema de administração de justiça, né? E principalmente assim, todos os órgãos do judiciário, né? Então, esse saber que permeia, esse saber ele é constituído, ele é uma relação de poder, né? Então, assim, a gente tem que essa chave de leitura que ele usa para analisar como a verdade é constituída enquanto relações sociais, né? Então ele faz uma socialização, por assim dizer, no sentido de que ele traz para a análise sociológica, traz para a análise política a questão do saber, né? Então a gente pensar, por exemplo, que uma leitura sobre a aplicação de uma determinada normativa sobre direitos humanos, ou até elaborar uma eventual atuação de um órgão de proteção de direitos humanos, vai ter também uma atuação essencialmente política, né? Então, desde o momento da elaboração da lei ou da internalização de um tratado internacional, né, até a sua aplicação, são fenômenos políticos, né? E o conhecimento a respeito desse fenômeno também ele tem esse aspecto político, né, segundo Foucault. Então é algo muito importante, né, como chave de leitura, né? E sendo as instituições, sendo o direito, né, as instituições jurídicas, aquelas responsáveis por dar resposta em eventual caso de violação de direitos humanos, é muito importante a gente pensar nisso. Então é um livro que inclusive eu recomendo bastante a leitura. É uma leitura bem assim,
uma leitura prazerosa, né, porque é um livro que tem muita oralidade, né, justamente por terem sido aulas, então ele é muito simples, né, muito didático nesse livro, e que faz reflexões muito importantes sobre o sistema de administração de justiça, né. É importante que em vários livros de Foucault ele utiliza como em vários livros, em vários momentos, principalmente na crítica política, né, que ele vai começar a fazer a crítica às instituições produtoras de saberes, né, ele vai se debruçar bastante sobre elas, né, e principalmente na década de 70, ele vai ter um momento de uma análise bastante política, né, que ele vai estabelecer um pouco de sua metodologia, né, que ele vai estabelecer um método de análise que seria o que? A genealogia. Um filósofo bastante, um dos grandes leitores, né, de Foucault no Brasil, intérprete de Foucault, o Roberto Machado, fala justamente o que é essa genealogia? Essa genealogia é uma análise histórica das condições políticas de possibilidade dos discursos, né? Então, quando ele faz uma análise genealógica, essa genealogia vem justamente para mostrar essas condições políticas de possibilidade do discurso, né? Para não pensar o discurso como fundamento transcendental da razão, necessariamente, mas o discurso ele vem como ele se dá através de materialidades concretas. O que eu quero dizer com materialidades concretas? Ele só pode existir se houver fundamento material para a sua consolidação. Não é um exercício abstrato, né? Não há uma verdade revelada, por assim dizer. Essa verdade ela é construída a partir justamente de quê? De condições, de possibilidades que permitem esse discurso emergir, né? Através das várias instituições produtoras de saberes, né? Então é algo que vem nesse sentido, né? Ela é uma crítica política, quando ele se propõe a fazer a genealogia, né? E ele utiliza isso, essa ferramenta metodológica, que ele pega um pouco de Nietzsche, né? Justamente naquele livro Genealogia da Moral, e ele tenta pegar um pouco para uma crítica social das várias instituições produtoras de saberes e de subjetividades. E quais são as instituições que ele analisa e que é possível analisar, segundo o próprio Foucault, a partir da ideia da genealogia? Ora, ele analisa, principalmente tem um livro que ele analisa com detalhes, uma importantíssimo, que é a prisão, né? Então ele, no seu livro Vigiar e Punir, ele analisa a história das violências das prisões a partir da ideia genealógica. Mas também o hospital é analisado dessa forma. Essa instituição, a instituição hospitalar é analisada a partir da genealogia. E Foucault também, nesse livro, né, ele também analisa dessa forma. A escola também é uma instituição que pode ser analisada a partir da genealogia de Foucault. E como seria essa genealogia, né? Ora, essa genealogia seria justamente pensar que diferente, ela vai contra a ideia de história a partir de uma continuidade, né, de um evolucionismo, e ela parte a pensar da história a partir de sua singularidade, né, que marcam uma ideia dos acontecimentos mesmo, por assim dizer. Então não é uma história que está pré-datada, né? Uma história ahistórica, né? Parece uma contradição em texto, mas muitas vezes ele faz uma crítica ao modo que muitas vezes fazem uma crítica da história e fazem uma leitura da história apenas evolutiva. Não, ele tem de ver como em determinado momento configurou-se estratégias, né, formas de controle específicas, e a partir dessas formas de controle, como todo o procedimento e as instituições foram sendo desenvolvidas, né? Então não é como se partir do fim para voltar no começo, mas justamente pensar nos deslocamentos, né? E ele é um teórico que ele trabalha muito com essa ideia de deslocamentos, né? Ele trabalha muito com a ideia de descontinuidades, né? A partir de que momentos emergiu determinada forma de controle que antes não havia, né?
não como se buscasse na origem dos tempos algo que está na nossa vida cotidiana, mas pensar como os vários deslocamentos possibilitaram reconfigurações da realidade material que fizeram emergir a realidade como está. Então não é algo que vai buscar as origens lá no infinito, não. Ele tenta ver todos esses processos de forma bem desencadeada, né? E ele tenta ver também como essas instituições elas emergem a partir de configurações específicas, né? É uma certa forma de pensar assim que a instituição carcerária, por exemplo, ela tem uma configuração específica, né? Um ponto de emergência, né? Ela não sempre existiu as punições, ela não sempre existiu da forma como a gente vê hoje, né? A gente pensa na instituição carcerária a partir da ideia da pena, né? Que é justamente aplicada para aquele que comete um crime tipificado, né? Seja pelo Código Penal, seja pelas leis penais extravagantes, e que após o julgamento, né? Através do devido processo legal, a pessoa vai ter a sua pena aplicada, que muitas vezes é uma pena restritiva de liberdade, né? Uma pena privativa de liberdade. Pode ser também restritiva de direitos, né? Em alguns casos. Então a gente pensa hoje dessa forma. Mas nem sempre a ideia de punição esteve atrelada a essa ideia carcerária, né? E é isso que a genealogia traz, né? Não é buscar na origem do passado algo que hoje em dia, mas justamente observar essas descontinuidades, né? É uma tática de analisar os deslocamentos que permitiram essa emergência, né? Ou seja, essas descontinuidades, né? E como a partir de um determinado momento houve um corte. Um exemplo disso, voltando para a instituição carcerária, é justamente pensar como era tratado a questão da punição no antigo regime, né? E como ele passou a ser tratado de uma forma totalmente diferente a partir das reformas carcerárias, né? Principalmente influenciadas pelo iluminismo, né? Que vai fazer emergir a pena carcerária, ou seja, a privação de liberdade, como a pena fundamental, né? da nossa idade atual, né? Nos nossos tempos atuais, né? A gente não consegue pensar em uma sociedade sem penas. Quer dizer, é muito difícil você fazer esse exercício, né? A ideia de uma sociedade em que a gente aplica uma penalidade restritiva de liberdade, né, privativa de liberdade, ela está tão enraizada que é até difícil a gente pensar numa sociedade sem prisões, num mundo sem prisões. É um exercício que alguns teóricos fazem, mas assim, ela está tão enraizada que muitas vezes é difícil pensar nisso. Mas só é difícil pensar porque em algum momento se consolidou no nosso imaginário, isso aí é o que? É de produção de subjetividades, né? Se consolidou essa ideia de que a gente não pode viver sem uma instituição carcerária para corrigir aqueles que violam a lei, né? Mas se a gente observar, por exemplo, durante o antigo regime, a penalidade, a prisão, era muitas vezes utilizada apenas para custódia de pessoas que seriam sentenciadas e teriam sua pena, né? A pena é uma das principais penas, é justamente o que? A pena de morte e a pena de suplício, né? Essas eram as principais penas, né? Que é justamente o que? O suplício seria uma forma brutal de tortura sobre o cidadão, né? Até levá-lo à morte, né? O Foucault, ele na abertura do seu livro Vigiar e Punir, ele traz um relato, né? Um relato impactante, né? Dando um exemplo de suplício, né? Uma tortura bastante pesada até a morte do sentenciado, né? E essa era uma forma que a sociedade via como correta para lidar com a questão criminal, né? Até que emergiu uma nova forma de ver o mundo, né? Justamente para a ideia do antigo, a superação
da matriz epistemológica do antigo regime e a emergência de novas formas de compreender o mundo, né? E viu a desumanidade que é justamente essa ideia do suplício, viu a desumanidade que é a ideia de uma pena de morte, né? E principalmente pena de morte que atinge a dignidade humana de forma tão brutal como era a pena de suplício, que está trazida justamente num recorte de um relato de suplício logo na abertura do livro de Michel Foucault. Então a gente teve uma mudança grande nesse sentido, de pensar que aquelas formas não era a melhor forma de lidar com essa questão. E a partir de um conjunto de pensamentos, né, principalmente influenciado pelo iluminismo, né, a gente conhece os grandes teóricos do iluminismo, né, o Rousseau, né, o Voltaire, né, entre outros, que pensam justamente a partir dessa ideia, né, da liberdade, né, e eles vão criar um conjunto de ferramentas teóricas para irem contra os pressupostos do antigo regime, né, que desigualava os seres humanos, né, dava privilégios a uma classe independente de outra, né, que pensar, né, em mecanismos mais igualitários, né, mais humanitários, né. Então, assim, todos esses pensadores eles vão tentar ver uma forma de pensar a sociedade de forma diferente. Em matéria penal também teve pensadores que se basearam no iluminismo, né? Um exemplo desse é Beccaria, né? Que ele tem um livro dos Deleites e das Penas, né? E que ele vai ser um dos grandes teóricos que vão estabelecer os princípios do direito penal liberal, assim por assim dizer, né? De um direito penal iluminista, né? E ele vai, por suas ideias e outros que virão depois, né, vai haver cada vez mais um processo de que a pena de suplício, a pena de morte vão perdendo sua relevância até irem gradualmente desaparecendo, e a pena carcerária vai ser instituída como uma pena padrão, né? E isso não veio só de um autor, é importante se dizer também, veio de um conjunto de deslocamentos, né, que ocorreram ao longo do tempo, né, que vão justamente condenar alguns métodos de gestão da política carcerária, como por exemplo, voltando para o Beccaria especificamente, ele condena a tortura, né, justamente por dizer que faz com que um inocente que tenha sensibilidade, um inocente possa ser justamente que entre em desespero, né, naquele momento da tortura, né, que o inocente, segundo Beccaria, né, o inocente que entra em desespero naquele momento possa vir a ser condenado e confessar um crime que não cometeu, enquanto o culpado que possa aguentar, por assim dizer, né, alguma sessão de tortura, ele possa se salvar de um crime, né? Então, segundo o Beccaria, ele traz esse argumento, né? Entre outras críticas que ele vai fazer justamente a desumanização da forma de gestão do processo penal e das penas durante o antigo regime, né? Isso ele vai influenciar outros teóricos e os teóricos vão influenciar reformadores. Esses reformadores vão pensar justamente em reformas para pensar a questão carcerária. E a gente vai ter grandes deslocamentos, até que a pena carcerária, no sentido, a pena privativa de liberdade vai substituir as penalidades corporais do antigo regime, né? E vai ser a pena da modernidade. Até hoje a gente pensa isso. Mas perceberam como a prisão ela não sempre foi assim. A gente costuma pensar a prisão como algo que sempre existiu, né? E pensar ela como algo que sempre existiu nos faz justamente reféns, por assim dizer, desse pensamento, no sentido que a gente não consegue propor alternativas ou formas de melhoria, né? Foucault é um grande crítico da instituição carcerária, né? Apesar de ele tratar justamente dessa questão da humanização das penas,
ele vai trabalhar justamente com a ideia também de uma crítica aos processos da própria ideia carcerária, né? Tentando mostrar justamente a disfunção entre a retórica oficial e a retórica declarada dessa prisão, né? Então, muitos leitores, né, principalmente da área da sociologia criminal e da criminologia, vão considerar Foucault como um grande teórico crítico da pena e da forma de prisão como a gente entende hoje, né? E vem em Foucault uma ferramenta teórica para pensar outras formas de gestão, né? Dos conflitos que possam eventualmente superar os males advindos justamente dessa questão carcerária, né? Porque a questão carcerária, ela, se a gente observar logo depois do surgimento e da emergência da prisão enquanto o cerne, a principal forma de pena aplicada na modernidade, a gente vai ver críticas que vão surgir justamente no sentido da desumanização que é produzida pela instituição carcerária. Então, a emergência dela também é contemporânea de algumas críticas, né, nesse sentido. Só que, ainda hoje, essas críticas são muito próximas da que a gente faz hoje em dia, mostrando justamente essa questão dessa continuidade dessa instituição, né, no sentido da continuidade dessas violações produzidas por essa instituição. Foucault disse que, será que para Foucault isso não seria um fracasso da prisão? Ora, porque se faz anos, desde que se estruturou esse sistema, né? A gente viu que ele não sempre existiu, ele é específico de uma determinada época, né? E que não chega até hoje, mas desde o seu nascedor a prisão sofre críticas muito parecidas com a que a gente tem hoje, né? Em relação a ela. Então, será que isso é indício de fracasso? Ora, para Foucault ele diz que não, que o aparente fracasso da prisão guarda justamente o seu eventual sucesso, né? Por sucesso ele quis dizer não que ela seja humanizada, né? Como muita gente faz uma leitura um pouco errada de Foucault, né? Dizendo que ele fala do sucesso no sentido de que apenas se humanizou em referência ao passado desumano que era anteriormente, mas ele fala justamente do sucesso e desse aparente fracasso. Em que sentido? Ele não é um idealizador da prisão para tratar justamente essa questão, né? Acho que ninguém nega que houve uma humanização em relação aos castigos corporais, né? Mas a crítica de Foucault vem no sentido de que o quê? Que ela não traz, ela é a instituição que guarda críticas e contradições que são difíceis de solução, por assim dizer, ou insolúveis, né? Então, assim, ele fala justamente que o quê? Que esse aparente fracasso dela, na verdade, pode conter um sucesso no sentido de seus objetivos reais. Então ele faz essa diferenciação entre o objetivo declarado e o objetivo real da prisão. Mas qual seria o objetivo declarado? Olha, a prisão, ela vem numa ideia de ressocialização, né? Se a gente analisar toda a retórica da pena, ela trabalha com a ideia de ressocialização dos indivíduos. Então o indivíduo vai para, ele comete algum crime, ele vai vai se submeter a uma pena privativa de liberdade e vai ser ressocializado a partir do trabalho carcerário, né, a partir da leitura, né? Então esse é o discurso oficial da prisão, né? A prisão enquanto reforma, né? Ora, a prisão enquanto reforma, ela é um discurso que muitas vezes ela é um discurso que tende a nos soar interessante, assim, intelectualmente a gente consegue compreender uma razoabilidade nisso, mas a gente não vê na prática ela funcionando. Então o que é que acontece? Essa retórica oculta o verdadeiro objetivo da prisão,
que não é socializar, é criar um controle diferencial das ilegalidades, né? Ou seja, a prisão ela faz parte de toda uma tecnologia de poder e de classificação dos indivíduos que visa produzir justamente o que eles chamam de corpos dóceis, e é justamente tentar controlar os indivíduos e docilizá-los para que eles sejam úteis, né? Trazer mais utilidade para o trabalho, né? Justamente no nosso sistema, no nosso modo de produção. É importante Foucault analisa a prisão justamente também pensando na fábrica, né? E há uma relação muito intensa nela, né? A fábrica também é uma instituição disciplinar. Então a escola também, então a escola, a fábrica, todos esses grupos tendem, todas essas instituições tendem a criar um senso de disciplina no indivíduo, a produzir indivíduos dóceis e a classificar aqueles que vão ser tidos como normais e vão participar desse sistema, e aqueles que não que vão ser de certa forma excluídos desse processo, né? Então a prisão ela é a ponta de toda uma instituição de controle que vem desde a escola, passando pela fábrica, né? Entre outras instituições, e a prisão é justamente uma dessas vertentes, né? Que vem justamente trabalhar com a ideia do controle dos corpos, né? E isso está presente na sociedade. Ora, quando a gente senta o próprio modelo de escola, né? Quando a gente pensa na escola, a gente vê justamente indivíduos, o professor na frente, né? E os alunos em formato de fileiras, né? Outra sequência de fileiras, outras, né? Então várias sequências de filas, cada um ordenado, né? Isso dentro de uma sala, né? Mas dentro do colégio há várias salas, cada sala ordenada por nível, né? Idade dos alunos, e onde cada um vai ser ministrado um determinado conteúdo, né? Que seria o currículo, né? Em cada um seria aplicado um currículo, né? Então a gente vê o quanto isso é seriado, né? O quanto há uma separação, né? No sentido bem rígido assim, classificação, principalmente classificação. A palavra boa para tentar pensar as formas de controle é justamente a ideia da classificação, né? Então os indivíduos são classificados conforme vários parâmetros, né? E cada ciência vai classificar da forma diferente. A pedagogia, como a gente viu, né? Em várias séries, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, né? E depois do nono ano a gente vai ter o ensino médio, né? E depois o ensino superior, né? Cada um tem a classificação. No hospital também existe essa classificação, né? Que também é uma instituição disciplinar. Então, cada local do hospital tem a função de ser e estar daquela forma, né? Então, a mesma coisa com a prisão também, né? A gente vai ver, por exemplo, os vários regimes, né, de cumprimento de pena, né? O regime aberto, por exemplo, o regime semiaberto, o regime fechado, né? Então a gente vê que cada um desses tem uma ideia de classificação, e isso está na sociedade, faz com que emerja esse conjunto de instituições façam que aconteça a emersão do que eles chamam de sociedade disciplinar, né? Que é uma sociedade baseada nessa lógica de classificação e disciplinamento e controle, né? E a prisão vem como a última ponta, né, de todas essas formas de controle social os quais esse indivíduo foi submetido até chegar na prisão, né? Através então tem vários pontos, né, microfisicamente espalhados pela sociedade de poder, né, que de certa forma docilizam o indivíduo, né? E a prisão entra como também, né, talvez a parte mais visível desse processo de controle, né? Então esse fracasso em ressocializar tem justamente o quê? Ele vai entrar numa ideia de que houve um sucesso no sentido de que ele fez um controle diferencial das ilegalidades. Esse indivíduo que uma vez ingressa no sistema carcerário, ele vai sofrer um determinado estigma, né?
e ele vai incidir formas de controle e vigilância muito intensa em relação a ele, né? Que outros indivíduos não sofrerão tanto. Então ela classifica os indivíduos, né? E a partir disso, mesmo esse indivíduo sendo egresso, o Estado ele vai ter mecanismos de controle dele, mesmo ele tendo pago sua pena. Então esse indivíduo, mesmo tendo pago sua pena, o Estado ainda pode utilizar de mecanismos como, por exemplo, a reincidência, né? Se ele eventualmente cometer outro delito, ele vai ter sua pena necessariamente exasperada, né? Justamente por causa dessa primeira passagem pelo sistema carcerário, né? Então, na aplicação da pena, o juiz vai analisar uma eventual reincidência e vai aumentar a pena dele. Então, esse indivíduo, mesmo tendo cumprido sua pena, mesmo estando, assim como a gente costuma dizer, né, tendo cumprido seu dever para com o Estado, né, de cumprimento de sua pena, né, assim, pago, até um termo muitas vezes usado, ele paga o que devia ao Estado, né, justamente por ter cumprido uma pena. Se ele voltar a cometer outro crime, ele vai ter uma pena maior do que uma pessoa, do que um réu primário que cometeu o mesmo crime nas mesmas circunstâncias, né? Justamente pela questão da reincidência. Isso é uma forma de classificação dele, tá entendendo? Isso é um exemplo de como essa instituição, esse sistema, né? O sistema carcerário, ele cria formas de catalogação dos indivíduos e de hierarquização deles, né? E ele serve justamente para fazer esse controle diferencial das ilegalidades, né? Então essa sociedade disciplinar, ela parte muito disso, né? Foucault, ele trabalha muito com a ideia justamente do que? Ele fala somente que a sociedade disciplinar é permeada por algo que ele chama de poder disciplinar, né? Ele fala que é um poder sutil, que vai justamente, eu dei vários exemplos até aqui, né, de expressão desse poder disciplinar. Ele diz que é um poder que não se exerce necessariamente a partir dos códigos, né, das leis, em paralelo ao discurso soberano, né, o discurso do direito, das leis, que trabalham justamente com a ideia de proibido, permitido, e em caso de acontecimento de algo seja proibido a aplicação de uma pena. O poder disciplinar trabalha com outra lógica, justamente a lógica do disciplinamento, né? Que é essa que a gente acompanhou aqui, né? E é uma lógica justamente que vai trabalhar o indivíduo a partir da catalogação, né? Ele fala que ele trabalha justamente com essa ideia, né, do poder disciplinar, né, o Foucault, que é uma das formas de exercício do poder, né. Para Foucault, o poder não se concentra apenas no ente, como por exemplo no Estado, né. O poder não detém, como fala a teoria política clássica, né, que vê o poder apenas na ideia do Estado, não. Ele também não vê o poder único e exclusivamente no mercado, né? A partir daqueles que detêm que detêm os modos de produção, né? Apenas na questão da estrutura econômica, né? Não, também Foucault não vê dessa forma. Foucault vê como uma teia microfísica do poder, ou seja, o poder está distribuído em várias instituições, em vários pontos, né? De pressão pela sociedade. Por isso a ideia do poder ser algo capilar, né? Ou seja, distribuído ao longo de vários pontos, né, da sociedade, né? Então ele tenta, e esses pontos exercem muito, principalmente as instituições disciplinares, exercem muito esse poder de forma intensa, né, de disciplinamento do indivíduo, de produção de indivíduos, porque esse indivíduo, a gente é formado desde cedo, desde a escola, a essa ideia de disciplina, né, de criação do que eles chamam de corpos dóceis, né. Então a gente desde pequeno a gente é disciplinado a uma determinada forma, agir de uma determinada forma, e não agir de outra forma, né. Então a gente tem
a gente aprende isso, esse processo, ou seja, a gente internaliza e subjetiva, e o sistema produz subjetividades, ou seja, produz essa internalização dentro da gente. Foucault também fala uma relação que existe entre esse poder soberano e o poder disciplinar. Não que um exclua o outro, na verdade, as leis continuam valendo, mas esse conjunto de instituições disciplinares, eles funcionam em paralelo à lei. E funcionam também em paralelo a outra forma de poder, né, que ele chama de biopoder, né, que vem justamente enquanto o poder disciplinar ele trabalha o indivíduo enquanto indivíduo produtor, tentando dar máxima efetividade à produção dos indivíduos, né, em um contexto de disciplinamento, de produção de força de trabalho. Então ele trabalha justamente numa ideia de uma nova economia dos corpos, né? O biopoder trabalha o ser humano enquanto conjunto de regularidades estruturais maiores, no sentido de que ele tenta ver a partir de uma ideia biológica, ou seja, tentar ver grandes massas populacionais e estabelecer regularidades. Então o controle, se no poder disciplinar era sobre o indivíduo e sobre o corpo do indivíduo, esse poder é sobre uma coletividade grande, justamente porque a emergência das grandes populações, né, das grandes cidades, né, dos grandes conglomerados habitacionais, faz com que seja necessário formas de controle que se dirijam não para o indivíduo especificamente, mas principalmente para toda uma coletividade. E ele vai pensar justamente, segundo Foucault, o biopoder olha o ser humano enquanto espécie, né? Tentando ver regular enquanto vida, né? Ele diz que se o poder soberano, antigamente, para Foucault, ele fala que enquanto o poder soberano trabalhava com a ideia de poder de vida e de morte sobre o indivíduo, que é justamente a ideia da emergência das grandes burocracias administrativas, né, principalmente do antigo regime, né, que o soberano tem poder de vida e de morte. A lógica do biopoder vai fazer com que saia desse poder que o soberano tinha de fazer morrer e deixar viver, para uma nova forma de poder, né? Que seria justamente o poder de fazer viver e deixar morrer, justamente para tentar maximizar formas de produção da vida para grandes populações, né? E para isso vem toda uma forma de controle a partir da lógica, por exemplo, da saúde pública, né? de controle das regularidades, ou seja, de observação, análise, produção dessas regularidades, ou seja, natalidade, mortalidade, né? Todos esses grandes fenômenos, né, globais assim, que atingem uma população, eles podem ser mensurados, né, e podem-se criar mecanismos, né? Então estudos estatísticos, né, abre-se todo um conjunto de estudos estatísticos para análise da população em si, né? Vai ter um impacto muito grande na questão das políticas públicas, né, das políticas sociais e também da forma de controle social, né? É importante a gente observar, né? Então ele disse que o biopoder ele atua principalmente através dessa biopolítica, né, das massas, né, e da que chama de anatomopolítica dos corpos, né, do indivíduo. Então não há um processo de exclusão, não é uma superação. Primeiro o poder soberano, né, o discurso jurídico, depois um discurso disciplinar, depois um discurso biopolítico, da ideia da governamentalidade, né, de governar grandes conglomerados populacionais. Não, eles foram tecnologias de poder que foram se acumulando, né, para pensar, e ele observa isso para pensar as instituições atualmente, né, e ele tem
ele tem todo um conjunto de estudos para esse tema, né? Um conjunto de instituições que são analisadas por Foucault nesse sentido, né? Ele analisa, por exemplo, o hospital, né? Para Foucault, ele observa que a emergência do poder disciplinar, né? Dessa forma disciplinar de ver, faz com que haja uma grande mudança na instituição do hospital, né? Que passa a ser o hospital que era antes de tudo local de assistência, vai tornar-se local de formação e aperfeiçoamento científico. Vira a volta das relações de poder e constituição de um saber. Repetindo, abre aspas, o hospital, abre aspas, que era antes de tudo um local de assistência, vai tornar-se local de formação e aperfeiçoamento científico. Vira a volta das relações de poder e constituição de um saber. Então, mas ele também fala aqui, abre aspas, o hospital bem disciplinado constituirá o local adequado da disciplina médica. Esta poderá, então, perder seu caráter textual e encontrar suas referências menos na tradição dos autores decisivos do que no campo de objetos perpetuamente oferecidos ao exame. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que justamente o hospital deixa de ser aquele local de assistência aos feridos, né, e ele passa a ser um local curativo, né, que não é ou seja, isso tem um deslocamento, né, o hospital antes ele não tinha esse aspecto, as pessoas iam lá bem mais, era um hospital bem mais que iam lá para os enfermos, muitas vezes os enfermos iam lá apenas para morrer, não tinha toda essa ciência constituída sobre o hospital, ele não tinha esse aspecto curativo, segundo as pesquisas que o Michel Foucault fez. E o deslocamento disso vem justamente porque a partir da ideia do exame, né, quando a medicina pode se estruturar enquanto saber empírico, né, e analisar e examinar cada vez mais o doente, e o hospital começa a ser um local de produção da cura, né, vai ser um local de produção da cura, né, não vai ser mais um local de assistência à pessoa enferma que iria receber assistência social ou iria ter cuidados paliativos, né, para eventualmente morrer, né, como Foucault disse que era antigamente, né, antes da emergência desse hospital enquanto local de produção de um saber e de reexame, e a partir disso de produção da cura, né, que se especializaria a partir do exame, reexame contínuo de aspectos empíricos, ou seja, da vida cotidiana, né, da doença, das várias doenças, das lesões, né, a partir dos experimentos, da observação clínica, né, tudo isso que vai fazer com que o hospital se torne a ciência empírica, né. Então Foucault fala muito disso. E esse exame também adentra na instituição penitenciária, né. Ele fala justamente que o quê? Que a justiça criminal hoje em dia só funciona e só se justifica por essa perpétua referência a essa outra coisa que não é ela mesma, por essa constante reinscrição nos sistemas não jurídicos. O que ele quer dizer? Que o exame que é praticado para a estruturação de uma ciência médica, ele também começa a se estruturar e começar a funcionar dentro da instituição judiciária. É importante que, em paralelo aos códigos, justamente o exame começa a adentrar nesse sistema de justiça criminal. Ele tem um livro que é Os Anormais, que ele trabalha de uma forma intensa de como os laudos periciais, né, fazem funcionar uma lógica do exame, né, ou seja, do saber médico dentro da instituição da justiça, né, e traz alguns problemas. Por quê? Se por um lado acontece cada vez mais uma proximidade entre o saber jurídico da recepção de conceitos médicos, por outro lado eles muitas vezes são estranhos, né, às instituições jurídicas. Foucault, em Os Anormais, ele analisa que uma forma que se utilizaram para a recepção de categorias da ciência médica dentro da prática do judiciário foi justamente a utilização da moral. Então, para ele, acontece uma moralização das práticas judiciárias justamente através de categorias como, por exemplo, perigo, né?
essa categoria que é bem o sujeito perigoso, né? Que é estranho ao discurso do iluminismo, né? Do iluminismo jurídico penal, porque olha, o direito penal para os iluministas, né? Para os reformadores, deveria ser o direito penal do fato. Você comete um fato, você vai ser responsabilizado por aquele fato. Nós, o direito penal liberal, ele acabou com a ideia, ele deveria, pelo menos em tese, ter acabado com a ideia de um direito penal do autor, né? Mas esse direito penal do autor, que era próprio de um sistema pré-moderno, né? Ele deveria ter sido, de certa forma, aniquilado, né? A gente trabalha apenas o quê? O direito penal do fato. Você vai ser responsabilizado por aquele fato, pelo que você cometeu, não pelo que você é. Só que, a partir de vários estudos, principalmente da antropologia criminal, né? E de outras áreas do saber que tentaram criar, e da psiquiatria, né? E desses saberes que se juntaram para adentrar no judiciário e estabelecer formas de defesa da sociedade, né? Trabalhar com a ideia de defesa da sociedade, começaram a estruturar categorias que começaram a dar brecha para se punir quem a pessoa é, não apenas pelo que ela fez. Então, categorias como, por exemplo, a ideia da periculosidade, né? A periculosidade não se liga a um fato pretérito, né? Você está fazendo um juízo de valor sobre o indivíduo, né? Você está classificando ele como perigoso, né? Então você está trabalhando com a pessoa, com o que ela é. Você está fazendo diagnóstico sobre o que ela é, não sobre o fato. Isso é estranho à lógica do direito penal, assim, em tese, né? Isso aproxima cada vez mais o direito penal nosso de um direito penal do autor, né? Porque a gente tenta investigar esse indivíduo para saber se ele é perigoso, se ele apresenta algum traço de personalidade. E muitas das categorias, assim, que eu vou chamar de perigosistas, né, por assim dizer, porque de alarme social, assim, né, de pensar de controle dos indivíduos, né, que eram tidos como perigosos, né, e utilizando o termo do próprio livro Os Anormais de Foucault, o indivíduo anormal, todos esses controles sobre os indivíduos que eram classificados como anormais, né, a partir da ideia de norma, né, de normalização das condutas, né, ou seja, cria-se a conduta que deve ser feita e tudo aquilo que foge da norma é uma categorização como anormais. E essas formas de controle deram origem a várias práticas penais e da própria justiça como um todo de exclusão de determinados indivíduos, né? Seja através do sistema penal, seja através da instituição da psiquiatria, através justamente da manicomialização de várias pessoas. Então essa forma de categorização entre normais e anormais, referendado pelo saber jurídico, né, que vai permitir, seja a prisão de pessoas a partir de critérios subjetivos, no sentido de punir aquilo que ela é, ou a partir da manicomialização, que o direito também permitiu durante muito tempo, né? A gente vai ver várias pessoas sendo criminalizadas, sendo medicalizadas, no sentido de que classificadas como pessoas perigosas e mandadas para instituições de contenção, seja o sistema prisional, seja os manicômios, né? E a gente tem vários relatos de violação de direitos humanos nesse sentido, né? Justamente de violação dos direitos das mulheres que não se adequavam à lógica patriarcal da sociedade e que eram violentamente reprimidas, né? Através dessas categorias, dessa classificação, né? A gente vai ver também várias formas de espiritualidades que por serem diferentes da espiritualidade tradicional cristã,
que não necessariamente são espiritualidades cristãs ou não são hegemônicas, que elas vão ser criminalizadas, né? O nosso Código Penal, principalmente durante as primeiras décadas do século passado, tinha dispositivos que criminalizavam as práticas da espiritualidade das religiões afro-brasileiras e afro-indígenas, né? Então, através de tipos penais, como por exemplo, o Código Penal citava vários deles, né? Então a pessoa poderia ser criminalizada por exercer sua espiritualidade. Todos esses conjuntos de legislações que vieram desse impacto epistemológico, né? Dessa ideia de defesa social e de categorização de normais e anormais vão gerar consequências muito grandes para a ideia dos direitos humanos, né? O paradigma dos direitos humanos e pensar uma justiça criminal ou um sistema de administração de justiça que possa estar aberto à ideia de direitos humanos e de pluralismo, tem que pensar justamente não fugindo dessas categorias de perigo social, né? Categorizando determinados indivíduos, categorizando determinadas pessoas como anormais, determinadas formas de espiritualidades como normais e outras anormais, categorizando determinadas formas de exercício da sua afetividade como normal ou anormal. A gente tem que fugir disso para pensar, e o direito tem que se abrir ao pluralismo, né? Então Foucault traz muito dessa crítica a esse processo, né? A esse processo de repressão forte. Ele é um crítico dessas instituições totais, né? Ele participou ativamente do grupo de informações sobre prisões, né? O GIP, né? Principalmente na década de 70, começo da década de 70, né? Que trabalhava somente com trazer informações sobre prisões, né? Tentando fazer com que as pessoas encarceradas que estavam no sistema carcerário pudessem denunciar, as pessoas e suas famílias, denunciar as violações de direitos humanos, né? Que acontecia nesses ambientes, né? Sempre na ideia não de falar pelas pessoas que estavam em situação carcerária, mas de permitir o protagonismo delas nesse processo, né? E trazer e dar força à voz dessas pessoas, né? Não falar por elas, né? Mas justamente se constitui como uma forma de denunciar as violações de direitos humanos importantes no contexto da França, né? Então Foucault é crítico dessas instituições e de todo o legado que a gente vai ver, né? Dessa forma de controle social, né? Dessa forma de exercício do que ele chama de defesa social, né? Que teria que defender a sociedade de alguns indivíduos que seriam classificados como desviantes, né? E para isso, desviantes da norma, e para isso poderiam ser criminalizados, poderiam ser colocados em manicômios, poderiam ser colocados em alguma instituição de contenção, né? Esses indivíduos, e que foge à lógica do primado do iluminismo, né? Para a gente pensar, por exemplo, eu trago uma indicação muito importante da mudança que são todas essas categorias assim normalizadoras, né? Que Foucault traz, né, nesse livro Os Anormais, né? Justamente de tentar investigar o indivíduo anormal, né? Então tentar impor as sanções, prever qual indivíduo seria necessariamente anormal e poderia cometer o crime. É uma coisa que é inimaginável sob um paradigma humanista, né? Mas se viu de base essas concepções se viram de base para muitas políticas penais, né? Principalmente no começo do século, né? Da transição do XIX para o século XX, né? E toda a política criminal na época é baseada na política criminal de contenção, que fugia da lógica do iluminismo, né? Do direito penal do fato, né? E um exemplo é justamente no livro e no filme também, que é a Laranja Mecânica, né? Olha, o discurso daquele tratamento que iria fazer com que o indivíduo perigoso
não cometesse mais crime, né, que é trabalhado, ele é bastante expresso e ele expressa o ideal das instituições de controle social da transição do 19 para o 20. E a gente vai ver um confronto justamente quando acontece a visão quando o padre, né, tá representado pela figura do líder religioso, e ele vê o indivíduo que ele submete a um tratamento, né, ele é uma pessoa que cometeu crimes, né, e ele é preso, então ele submete a um tratamento em que ele não é mais capaz de cometer crimes, né, tiram o instinto de todos os instintos, os mecanismos de defesa, né, de violência que ele tem, né, através desse tratamento. E aquele indivíduo que tinha praticado vários crimes, ele não é mais capaz de reagir de forma violenta a nada, né? E é importante que o líder religioso ele olha de uma forma, ele tem um choque quando ele vê aquilo, né? Enquanto todas as pessoas estavam fazendo idealização da ciência, né? Que aquilo seria a mudança, né? Olha, a gente conseguiu reformar através da ideia da ciência, através da ciência, desse tratamento, não sei o que, e toda essa ideia, o padre ele faz isso com o sentido de o quê? Mas você não retornou, ele não tem direito de escolha. O que acontece com o livre-arbítrio? Como ele pode estar agindo correto sem o livre-arbítrio? Essa é justamente a contradição entre a forma de ver a instituição carcerária a partir da ideia do iluminismo, ou seja, a partir de ver a pena e a ideia de liberdade, né? Ou seja, a pena pressupondo a liberdade do indivíduo, né? Ou seja, só apenas indivíduos livres e que violam deliberadamente aquela lei poderiam ser enquadrados e poderiam responder pelo seu ato de violação daquela lei a partir do seu livre-arbítrio, né? Que escolheram fazer. A visão expressa pelo líder religioso, ela dialoga com essa questão, com a penalidade, com a forma de ver a penalidade um pouco próxima dos contratualistas, né, dos iluministas, e a forma de ver que entra em choque com o ideal, né, das técnicas de controle social, principalmente da forma de ver a questão criminal da transição do 19 para o 20, que tentava ver justamente criar mecanismos de contenção do indivíduo, de contenção daquele que era tido como perigoso, né? Descobrir qual era o indivíduo perigoso, né? Catalogar o indivíduo como perigoso, né? E toda essa ideia que não tem nada, que não se baseia na ideia de um direito penal do fato, tenta criminalizar o indivíduo por aquilo que ele é, influenciou muitas políticas, né? Muitas delas violadoras de direitos humanos nessa transição do 19 para o 20, pensando justamente formas de controle social, né? Principalmente a ideia da medicalização, né, nos manicômios, né, que tentavam levar indivíduos que a sociedade que eram tidos como desviantes para a sociedade e tentavam levar para o manicômio, né, e a gente vê várias denúncias de violação de direitos humanos nos manicômios no Brasil, né, até vinha a emergência da reforma psiquiátrica, né, que vem justamente afirmar os direitos humanos das pessoas e tentar lutar contra todo esse passado, né? Essa penalogia, essa forma de pensar, né, o indivíduo perigoso, né, sempre jogando esse estigma de perigoso para determinados grupos sociais que vão ser perseguidos de forma mais intensa, justamente por todo esse arsenal epistemológico. Ele é muito trabalhado com Foucault, né? Foucault tem grande impacto, né? Pensar um pouco o impacto de Foucault, ao trabalhar sobre o poder, ele provocou várias releituras, né? Então, assim, Foucault é bastante lido e relido. Um teórico que pegou esse conceito de Foucault
de biopoder, de biopolítica, e trabalhou de uma forma intensa, é justamente o Achille Mbembe, né, que é um filósofo camaronês que radicalizou a ideia de biopoder de Foucault. Ora, voltando um pouco para Foucault, até para a gente pensar um pouco no Mbembe, para Foucault, como é que vai fazer esse biopoder que tenha justamente a função de maximizar a vida e fazer viver e deixar morrer? Como é que o Estado consegue preservar seu poder de morte, né? Que era tradicionalmente do soberano, né? Que fazia morrer e deixava viver, mas como fazer funcionar esse poder de morte do Estado dentro dentro da lógica do biopoder? Para Foucault, ele analisa somente como o Estado faz funcionar a partir do racismo, né? Então, a partir de uma forma de conceber os seres humanos de forma desigual, que é o pressuposto do racismo, o Estado permite ter o seu poder de morte dentro das políticas da vida, né? Então, se a gente observar, por exemplo, a população carcerária brasileira, a maioria são de pessoas negras, né? Então, isso mostra que esse poder do Estado, e se observar, por exemplo, também as condições de carcerárias são condições que violam direitos humanos, né? Vários deles, né? Inclusive direito à saúde e direito à vida de muitas pessoas, né? Então a gente vai observar que existe dentro dessa lógica existe o racismo dentro desse biopoder, né? Isso já está o Foucault já traz essa questão. O Achille Mbembe, ele radicaliza essa análise, né, a partir da ideia da necropolítica, né? Então ele trabalha justamente o poder de morte exercido a partir do racismo que o Estado guarda dentro dele, né? Analisando vários locais, né, que a gente pode trazer para a nossa realidade, né, em que a maioria das pessoas vítimas de violência, né, letal no Brasil também são pessoas negras e pardas. Então são pessoas pretas e pardas, né, ou seja, são negros, e essas pessoas e o Estado, a conscientização de que é necessário lutar contra esse racismo estrutural, é importante para a gente pensar formas de combate a essa violência, né, que recai bastante sobre a juventude negra e a juventude pobre, né? Então, o Achille Mbembe, ele traz uma reflexão importante justamente para pensar essa categoria, né, a partir da necropolítica, né, que é a política de morte, né, que justamente a partir e ele analisa vários contextos, né, onde o poder do Estado, né, principalmente em áreas de colonização, né, áreas coloniais, esse poder exercido de forma a desumanizar seres humanos, né, e exercer esse poder de morte de forma intensa, né, a partir da lógica do poder soberano, ou seja, o poder do Estado, né? O Estado muitas vezes faz isso. Então a leitura de Achille Mbembe é fundamental para a gente compreender a crítica à violência estatal hoje em dia, né? Ele é um teórico que trabalha justamente com um pouco desses pressupostos trazidos por Foucault, mas faz uma leitura extremamente densa e original dessa categoria, de forma a radicalizar esse conceito e ser extremamente importante para analisar o nosso cotidiano, né? Outro autor também, né, um jurista, Eugênio Zaffaroni, ele trabalha também com alguma categoria, justamente pensando que o fator, a crítica ao sistema carcerário feito na Europa é muito diferente da feita na realidade latino-americana, porque na Europa, de certa forma, o discurso oficial ele se mantém sobre uma retórica. A prisão ele consegue se manter sob uma retórica assim, ainda numa pretensa humanização, né, respeito à lei e tudo mais,
na realidade latino-americana, o sistema penal produz um fator morte muito maior do que na realidade europeia. Então, se a crítica ao sistema carcerário na Europa teve dificuldade para deslegitimar o exercício arbitrário do poder do Estado em matéria penal, Zaffaroni disse que aqui salta aos olhos esse poder de morte do Estado e que por isso é necessário uma ampla reforma, né? Então também ele pega muito dessa questão, né? Justamente pensando também bastante com Foucault. Eu trouxe dois teóricos assim, um latino-americano, o outro camaronês, para pensar fora também do padrão europeu, de como também é possível pegar essa categoria, as categorias de Michel Foucault e trazer para a nossa realidade, né, para várias realidades, né, e é importante o estudo disso, né. Ao longo dessa aula a gente trabalhou com Foucault, né, com seus conceitos, né, suas categorias, né, tentando já dando seguimento à aula anterior, né, que trabalhou alguns clássicos, né, alguns autores contemporâneos. Hoje a gente trabalhou com Foucault e com autores que dialogam com Michel Foucault, né. Então é isso, até a próxima aula, né, já estamos encerrando, né, até a próxima aula. A gente vai dar continuidade do curso. Qualquer dúvida, comentem, curtam, continuem acompanhando nossa página boa aula para todos, né? E até a próxima.